vamos conversar agora com Renata Isfer, presidente da Biogás e criadora do Sim, Elas Existem. Renata, obrigada por falar com a gente. Você, como criadora do Sim, Elas Existem, né? Eu queria que você explicasse exatamente o que é o Sim, Elas Existem, mas você também participou de um painel hoje aqui na OTC que fala sobre diversidade, parceria e inclusão como fator de sucesso para a transição. Me fala como é que isso tudo se encaixa aí. Bom, Sim, Elas Existem, ele é um programa que eu criei junto com a Agnes da Costa e com a Fernanda Delgado, para trazer mais diversidade para o setor. A ideia dele é o seguinte: a gente ouve muito que o setor de petróleo e de energia como um todo é um setor muito masculino e usam isso de justificativa para ter poucas mulheres na liderança. Mas na verdade a gente tem muita mulher na liderança, muita mulher boa que pode assumir esses cargos de liderança. É um setor que afeta muito as mulheres no dia a dia. Então a gente quis, ao invés de reforçar o lado de que não tinham líderes, mostrar todas as mulheres líderes que existem e que têm potencial e que são competentes e que são boas e que poderiam estar ocupando essas posições, né? Não é que não tem. Se você procurar direitinho, você acha. Então, esse é o objetivo do Sim, Elas Existem. E o painel foi um painel muito interessante que eu participei. Foi moderado pela Carla Lacerda, da Bratec, vice-presidente da Bratec, com a Jane Stryker, que é lá de Houston. Agora não lembro o nome exatamente do órgão dela. E a gente tratou primeiro da transição energética, mostrando como a diversidade é importante também na transição energética, no sentido de diversidade da matriz energética, que um complementa o outro. E um ponto que foi muito relevante, que a gente tratou, é que é o seguinte: o Brasil não adianta ficar sendo pautado por exemplo, pauta do exterior que fala de hidrogênio, aqui se fala de hidrogênio. Sim, a gente tem que falar de hidrogênio. Mas assim, o Brasil tem um enorme potencial de biogás e de biometano, de biocombustíveis como um todo, e o Brasil tem muito a contribuir para a pauta externa trazendo isso. E todo o Global South, né? Todos os países do hemisfério sul que não têm o mesmo desenvolvimento, e que isso vai contribuir para que a transição energética seja mais justa. E também tratamos, claro, da parte da diversidade, incluindo gênero, raça, né? E como isso contribui aí para um mundo melhor, como isso traz mais rentabilidade, sobre o que a gente precisa fazer para ter isso e de como é importante nesse momento crucial da transição energética. As mulheres já têm uma tendência de se preocupar mais com a parte ambiental, com o futuro do planeta. Então você angariar essa força de trabalho para trabalhar na indústria nesse momento vai ser uma grande ferramenta para o próprio crescimento da indústria de energia. E a transição energética justa, né? Que é o que a gente tem discutido muito aqui, que é levar energia, tanta gente ainda sem energia, né? Então, falando de potencial, né? A gente sabe que nós estamos com 6 usinas de biometano autorizadas pela ANP, aquelas que tem que ser autorizada para vender para a distribuidora, mas temos outras. Acho que são 20, segundo o levantamento do CNPq. Isso, a gente tem 20 usinas de biometano hoje, 14 são geralmente para autoprodução, economia circular, que eles usam ali no próprio estabelecimento e que, claro, promove a descarbonização desses próprios ambientes, e temos 6 autorizadas pela ANP, que são aquelas maiores, aquelas que são para comercialização. Mas a gente tem uma estimativa aí já mapeada pela Biogás de projetos que os nossos associados já estão planejando fazer para ter 87 em 2029 e uma produção de 6 milhões de metros cúbicos por dia, que é 10% de todo o consumo de gás natural hoje. E isso enquanto a gente ainda não tem políticas públicas de incentivo ao biogás e biometano, que quase não existem, ao contrário das outras energias renováveis. Com esses incentivos e a gente olhando os gargalos que existem para que essa produção saia do papel, a gente não consegue fazer de forma factível 30 milhões de metros cúbicos até 2030 e tem um potencial teórico aí, considerando todos os resíduos, de chegar até 120 milhões de metros cúbicos por dia. Nós demos uma matéria na Brasil Energia mostrando que lá fora, Estados Unidos e Europa, as petroleiras já estão entrando, né, firme no biometano, e aqui no Brasil a gente começou de distribuição, pelo downstream, né? Você acha que tem interesse as petroleiras estão começando a olhar esse mercado? Tem, eu acho que eu vou dar até um contexto. A questão do downstream é que eles estão precisando, é um mercado que eles precisam. E dependendo de onde você está no Brasil, a oferta de gás natural não é tão fácil, você tem um biometano ali. Então, é do interesse das distribuidoras, é do interesse, e aqui falando das distribuidoras de gás canalizado, mas tem muitas empresas de GNL, de GNC que também estão olhando isso, que é um grande potencial.
E as grandes petroleiras começam a olhar isso, né? Hoje ainda não tem nenhum projeto específico, mas eu já ouvi de mais de uma que espera poder lançar no Fórum do Biogás do ano que vem, já investimentos em biogás e biometano. Então eu acredito que está começando essa conscientização no Brasil, porque a tecnologia no Brasil de biogás e biometano, essas plantas é recente, né? Então agora a tecnologia está pronta, está madura para a gente avançar e as petroleiras também estão de olho nisso, não todas, mas especialmente aquelas que estão olhando para a transição energética, que já são uma empresa de energia, não só de petróleo, já estão aí estudando os projetos e eu acredito que teremos boas novidades aí no próximo ano e no outro. Obrigada, Renata. Sucesso aí no evento para você. Obrigada.